Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Pai, mais uma vez te agradecemos e pedimos que o Senhor direcione esse tempo, essa reflexão, dando lucidez, abrindo os nossos corações para entender tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos orientar, de modo que saiamos daqui tocados por ela, transformados por ela. É o desejo que nós temos, é o desejo do nosso coração, que seja assim para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Nós já vemos há quase 6 meses refletindo sobre os evangelhos sinóticos, enfatizando em cada evangelho uma dimensão da vida cristã. Então a gente tem falado nesses últimos meses sobre aquilo que a teologia chama de ortopatia, que é o sentimento correto, é o sentimento adequado, apropriado para um filho de Deus. É o sentimento que deve nos mover a cumprir a missão de Deus, a cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente enfatizou a ortodoxia, que é o ensino correto, entender adequadamente aquilo que Jesus está nos transmitindo. Uma vez entendido isso, a gente se enche do sentimento adequado, apropriado. E a gente falou aqui de compaixão, falou de justiça, nós falamos aqui da urgência no reino de Deus. O Mineiro falou na semana passada sobre o sentimento de responsabilidade em relação ao outro, ao se referir à parábola do rico e do Lázaro. E uma vez tomado por esse sentimento, essa energia precisa nos mover em direção a cumprir a vontade de Deus, que é a ortopraxia, que é aquilo que a gente viu no Evangelho de Marcos. E falando de sentimento, hoje nós vamos falar, talvez, para muitos, aquilo que é considerado a virtude, a rainha das virtudes, aliás, que é a gratidão. O sentimento da gratidão, um sentimento tão nobre que moveu o coração deste leproso, que o conduziu até a pessoa de Jesus. Desses 10 que foram curados, este leproso samaritano, ele é tomado por esse sentimento, e isso leva ao encontro de Jesus de Nazaré. E como nós vamos enfatizar esse sentimento especificamente, nós vamos deixar de falar de algumas coisas que esse texto apresenta, como por exemplo, a obediência que provém da fé, nos primeiros versículos. Nós vamos nos deter especialmente do verso 13 em diante, para falar das características, daquilo que está atrelado a esse sentimento da gratidão, os elementos que estão adicionados aí naqueles que são movidos por esse sentimento. Então, como a gente vai focar nessa dimensão, vamos deixar algumas coisas que são ricas nesse texto de lado por um momento, para a gente se atentar especificamente nesse tema. É curioso no verso 1, e vale a gente pensar nisso, que há algo a mais que move esse sujeito em direção a Jesus. Porque geralmente a gente para atentar apenas para o aspecto curativo, vamos assim dizer, de Jesus, a atitude curativa dele em relação a esse leproso, ou milagre, milagrosa em relação ao leproso. No entanto, no verso 11, nós vemos que além dessa atitude de cura, de milagre de Jesus, há uma atitude compassiva de Jesus. O texto diz que Jesus, a caminho de Jerusalém, passa pela divisa entre Samaria e Galiléia. Algumas versões ele acha necessário passar por ali. E quando nós olhamos para esses povos, a gente vai perceber que são povos, samaritano a gente já sabe mais, que é um povo odiado pelos judeus. É um povo cujo os judeus tinham ódio, tinham antipatia, eram hostis a esse povo.
não apenas porque se consideravam mais puros que os samaritanos, mas eu já disse aqui anteriormente que cerca de 2 décadas antes do nascimento de Jesus, um grupo de samaritanos invadiu o templo e derramou ossos humanos sobre os altares. Isso trouxe um ódio tão grande no coração dos samaritanos, dos judeus, que eles passaram a encerrar suas orações lançando uma maldição para os samaritanos. Então é nesse ambiente que Jesus resolve passar perto. Um judeu, rabino, resolve passar na divisa de Samaria. Não apenas de Samaria, mas da Galileia. Galileia, a palavra vem de Galil, círculo. Era uma região cercada por cidades paganizadas. Era uma região que foi muito destruída naquilo que se refere à sua identidade. Foi palco de guerras, foi palco de muita atrocidade. E isso foi roubando a identidade desse povo. Foi deixando esse povo perdido, sem referência, porque constantemente na história ali passaram exércitos e houve muitos embates naquela região. E isso foi gerando sequelas na vida desse povo. E onde não há uma identidade muito bem definida, é muito fácil Satanás estabelecer a sua. Daí porque havia tantos possessos nessa região, havia tantos endemoniados nessa região da Galileia. Porque é um povo perdido, um povo esmagado na sua identidade, na sua dignidade. E no entanto Jesus vai justamente para esse povo. Jesus passa justamente entre esse povo sequelado e esse povo odiado. É ali que Jesus decide passar. Você pode achar que é um mero acaso, mas eu não consigo ver acaso nisso. Jesus, ele sabe o que faz em todo momento. As suas atitudes são pensadas. E constantemente a gente vê Jesus desejoso de passar nos lugares onde há maior adversidade, onde há maior idolatria, onde há maior necessidade de graça ser manifestada. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, a primeira menção que se faz à igreja é quando eles estão indo para Cesareia de Filipe, pior lugar para um judeu ir. E ali se faz menção sobre a igreja. Parece que Jesus querendo dizer para nós: a igreja foi feita para andar onde há trevas. A igreja foi feita para pisar onde o diabo reina. A igreja foi feita para gerar cura onde há doentes, verdadeiramente. A igreja encontra a sua identidade, o seu significado lá onde há necessidade de graça, de cura, de libertação. E Jesus passa nessa região. Eu entendo que o conjunto desses fatores, a compaixão de Jesus, a falta de hostilidade no coração de Jesus, que não era comum com um judeu, o coração aberto para ouvir o clamor de leprosos, gente excluída da sociedade, gente que precisava gritar maldito, impuro, para que os outros se afastassem deles. A disposição de Jesus de ouvir gente assim e de caminhar em lugares onde um judeu odiaria passar é o que mexe com o coração desse homem. Não é apenas a cura em si, mas a disposição de Jesus de estar onde ninguém queria estar, de ir onde ninguém queria ir. Esse conjunto de fatores mexe com o coração desse homem. Alguma coisa startou no coração daquele leproso, daquele samaritano. É só ele que volta. E aí eu queria pensar com você sobre o que torna a gratidão genuína na perspectiva do Evangelho, do Reino de Deus. Eu queria pensar em alguns fatores atrelados a esse sentimento da gratidão. Eu queria pensar com você em 4 desses fatores aqui. Em primeiro lugar, eu diria que a genuína gratidão, ela faz de Jesus o fim e não o meio de nada. Ela faz de Jesus o grande alvo da nossa vida, e não apenas um meio para alcançar alguma coisa. Ela torna Jesus, a relação com Jesus, o propósito principal, e não faz de Jesus apenas um instrumento para alcançar algo que venha satisfazer o meu coração. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, primeiro em Marcos, no capítulo 3. E nós vamos ver o porquê que eu estou dizendo isso. Marcos capítulo 3.
a partir do versículo 8, diz assim: quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então Marcos está dizendo para nós que Jesus pediu, solicitou para os discípulos: deixa um barquinho pronto, porque a multidão começou a comprimi-lo para tocar nele a fim de ser curado. E aí, para ele continuar ensinando, ele precisou ir para o barco, para conseguir ensinar, para conseguir transmitir a palavra de Deus. E aí agora eu queria que você fosse comigo em João capítulo 6. Versículo 26 diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Ele diz: creia naquele que ele enviou. 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E se você continuar lendo, você vai ver que quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pessoal se escandaliza. Então, primeiro Marcos está dizendo que pessoas foram ao encontro de Jesus para tocar nele e serem curadas. Agora João está dizendo que as pessoas foram até ele porque comeram pão e ficaram satisfeitas. E queriam que eles trouxessem esse pão, que uma vez comido, jamais teriam necessidade de coisa alguma. E se você continuar em João 6 ainda, você vai perceber que quando Jesus realizou os sinais, ali um pouquinho anterior a esse texto que nós lemos, você vai perceber que Jesus, antes de andar sobre as águas, ele despede a multidão e diz o texto que o pessoal queria forçar o rei à força, queria forçá-lo ele a se tornar rei dos judeus. Uma vez que viram que ele realizou o milagre da multiplicação dos pães, eles intentaram no coração tornar Jesus rei à força. O que nós estamos lendo aqui? Primeiro Marcos está dizendo: olha, pessoas iam até Jesus a fim de serem curadas das suas doenças. Pararam de ouvi-lo e queriam apenas tocar nele para serem curadas. De modo que ele precisou pedir para um barco ficar pronto para ensinar. As pessoas não tinham mais interesse em ouvi-lo, elas queriam apenas a cura, queriam apenas o milagre. João, no capítulo 6, vai dar dois exemplos diferentes. O primeiro de um pessoal que ia até Jesus para ter a satisfação dos bens materiais, do pão. E um pessoal que foi até Jesus, mas com intenções políticas. Viam nele algo que lhe satisfazia suas inclinações políticas. Em toda a história tem gente procurando Jesus como um meio para chegar a determinados fins. Sejam fins de cura, sejam fins de satisfação de bens materiais, ou seja, como um meio para ação política. Em toda a história a gente vê isso. O John Stott, num dos livros dele, ele vai dizer, por exemplo, que quando os romanos colocaram as suas vestes em Jesus, ele fala que é uma tendência de toda a sociedade colocar sua roupagem cultural em Jesus. Ele não está falando de contextualização, ele está fazendo uma crítica de querer adequar Jesus à nossa realidade. E aí tem o Jesus executivo, homem de negócios, tem o Jesus Che Guevara, revolucionário. Nós vamos tornando Jesus, adequando ele a fim de satisfazer os desejos do nosso coração.
Há aqueles que procuram Jesus apenas para alcançar bênçãos, milagres. E a gente vê isso em larga escala na sociedade. Apenas com o desejo de adquirir bens materiais. E a gente vê também isso acontecendo em larga escala. De modo que na igreja contemporânea, por exemplo, o pobre, ele é esmagado 2 vezes. Ele não é apenas excluído do lado de fora. Agora ele é visto como um incrédulo do lado de dentro. Porque uma vez que ele não alcança prosperidade material, ele é incrédulo. Ele é pecador. Ele não cumpre a vontade de Deus. Então ele já é rejeitado fora, agora ele é rejeitado dentro também de muitas igrejas. Porque estão propagando esse tipo de Jesus que satisfaz as necessidades, as intenções no coração das pessoas. De pessoas que querem Jesus apenas como um meio para algo. Que querem uma relação de utilitarismo com Jesus. Eu falei sobre isso quando a gente refletiu no Sermão da Montanha. Há muita gente procurando Jesus com essa intenção. Agostinho, por exemplo, dizia assim: se você vê coisas na Bíblia que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é em Deus que você crê, mas apenas em si mesmo. C.S. Lewis vai dizer que há muitos que procuram Jesus apenas nessa intenção de encontrar nele respaldo para suas ambições políticas. Tem muita gente fazendo isso com Jesus também, nos nossos dias. No entanto, a gratidão desse homem o conduz a Jesus. Diferente dos outros, que uma vez experimentando a cura, crendo na palavra de Jesus, e por isso que eles foram até o sacerdote, e na caminhada, no processo, eles são curados. Uma vez curados, eles seguem diante de sua vida. Porque o desejo deles era a cura. Mas desse homem era a relação com a pessoa de Jesus. Desse samaritano, ele queria algo a mais. Ele não ficou satisfeito com o milagre, com a cura. Ele viu que aquele homem era diferente. Rapaz, esse rabino é diferente. Ele passou num lugar onde rabino não gosta de passar. Ele se atentou para pessoas que rabino não gosta de se atentar. Ele teve compaixão de nós. E ele então foi até Jesus para agradecer. Ele queria algo além do que simplesmente uma cura, de um milagre. E esse tem que ser a ambição do verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que é movido pela gratidão, ele busca ter uma relação plena com a pessoa de Jesus. A verdadeira ambição do discípulo é a relação com a pessoa de Jesus. É conhecê-lo, é a intimidade, é a comunhão. O Carlinhos Queiroz conta que o seu filho, quando era pequeno, trazia o pão, né, família? E falava assim: pai, passa a canteiga. Ele passava lá a manteiga. Aí o menino daqui a pouco voltava: passa mais canteiga. Ele passava mais. Daqui a pouco vinha, lambia tudo o pão e voltava: mais canteiga. Ele não queria pão, ele queria manteiga. Ele falou: e está cheio de gente assim. Não quer Jesus o pão da vida, quer algumas manteigas que ele oferece no caminho. Não tem satisfação em estar na presença de Deus e ter comunhão, oração. Eu costumo dizer para muitos que estão em sistemas complicados eclesiásticos: se você ama Jesus, você tem que se debruçar na palavra dele. E quem ama Jesus ama a palavra dele. Quem ama Jesus ama ter relação com ele. Não fica fazendo campanha para realizar sonho, para Jesus satisfazer as suas ambições, muitas vezes materialistas, egoístas, que são avessas à própria proposta do reino de Deus. Quem ama Jesus, não as mãos de Jesus apenas, ama a face de Jesus, como foi dito há um tempo atrás. Quer estar com Jesus. A gratidão genuína nos conduz à pessoa de Jesus, como conduziu esse leproso samaritano. Mas a genuína gratidão também, eu acredito que gera um verdadeiro louvor. Aliás, ela é o próprio louvor. Esse homem não apenas decide ir até Jesus. Veja comigo o versículo 13. Eles gritaram alta voz: tem piedade de nós. Aí Jesus cura ele. Versículo 15: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele vem reconhecendo, adorando.
E louvor é exatamente isso, é reação à majestade e à grandeza de Deus. Em Apocalipse, depois de apresentar a grandeza de Deus, dizendo Ele tem o controle, tem o livro, escrito por dentro e por fora, bem firme na sua mão direita, e esse livro é a história humana, o drama humano, sem solução, mas Ele tem a nossa história ali, firme na sua mão direita. Quando é apresentado alguém digno de abrir o livro, olhar para Ele, que é o Cordeiro de Deus, que para o ancião é o leão da tribo de Judá, mas para João é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, aí a reação é adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro, de receber a glória, a honra, a força, a riqueza. E alguns atributos que João descreve são atributos que pertencem a Deus, mas alguns atributos ali é o homem que oferece, é o homem que entrega na sua adoração. A riqueza tem a ver justamente com a adoração que envolve os nossos recursos. A ideia em Apocalipse é exatamente essa: você adorá-lo com os seus recursos, você adorá-lo com a sua força. Por isso, ao Cordeiro seja força. É você suar a camisa para fazer a vontade de Deus. Entender que te envolve de maneira completa. O louvor tem que te envolver de maneira plena. É o recurso, é a força. O louvor como a própria vida, como a expressão da nossa gratidão a Ele. A sabedoria, você adorá-lo com inteligência, com o teu intelecto. Por isso que o nosso culto é um culto racional. Não é um culto que não tem razão nenhuma, onde um incrédulo entra e fala: o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo nada do que está acontecendo. É um culto racional. Nós sabemos quem nós adoramos, por que nós adoramos, sabemos o que Ele fez. Agora, a palavra louvor no hebraico, ela tem uma dimensão um pouco mais profunda do que nós entendermos um conceito. Para o hebreu, não é entender a fidelidade de Deus. Eu adoro porque Ele é fiel, Ele é bondoso, e eu entendo a característica da bondade, da fidelidade. Para o hebreu tem a ver com você experimentar o conceito na vida. Não é entender o conceito e adorar porque nós entendemos o conceito. É louvor porque nós experimentamos esse conceito na vida. É porque nós experimentamos a ação divina na vida. O hebreu entende assim o louvor. Os salmos de louvor têm a ver com ações de Deus na vida do povo de Israel. Eles não louvam apenas porque Ele é grande. Eles louvam dizendo porque Ele nos tirou do Egito, porque Ele nos conduziu pelo deserto, como a gente cantou há pouco aqui. Porque enquanto estávamos no deserto, a nossa sandália não se desgastou, porque nós vimos o cuidado dEle. Porque durante aquele calor terrível, uma nuvem estava sobre nós, trazendo proteção. E durante o frio da noite, uma coluna de fogo estava sobre nós. Nós louvamos a Ele porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós o celebramos. E se dirá entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito a estes, por isso estão alegres. A nossa boca encheu-se de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria. Tem a ver com alguma coisa que eu estou experimentando. Não é só entender o Deus da Escritura, é experimentar o Deus da Escritura. A gente não louva porque a gente entende que Cristo morreu há 2000 anos atrás apenas. A gente louva porque um dia Ele entrou na nossa história. A gente louva porque sabe de onde Ele tirou a gente, do lamaçal de pecado que Ele tirou a gente. A gente louva porque sabe que nos dias de tribulação Ele veio com provisão sobre nós. E a gente consegue ver a mão dEle nos mínimos detalhes. É no dia da escassez, de repente, alguém trazer um pão na tua mesa e você saber que foi Deus que colocou. É no dia que você está fraco, você ser revestido por Deus através de um irmão que te abraçou e te fortaleceu.
Meu irmão, a gente está junto e você sabe que Ele não está lá por acaso, Ele é enviado de Deus para você naquela hora. É por isso que a gente louva, como diz o salmista, porque Ele me ouviu no dia da angústia, Ele me ouviu no dia mau, no dia da tribulação Ele me socorreu. Eu não apenas sei o que Ele fez, eu não apenas sei o que Ele faz, eu não apenas sei os seus atributos, Ele fez na minha vida. Eu experimentei isso na minha vida. Por isso provar e ver de que o Senhor é bom. Vai além de conceito, vai além de dogma, vai além de doutrina. É experimentar Deus, é experimentar a vida com Deus. Por isso que eu costumo brincar que nesse sentido os pentecostais estão certos. Tem que experimentar Deus mesmo. O Ed René fala assim, não é entender atributos, é mergulhar. Você não sabe se a cachoeira é boa anotando atributos. Você tem que pular na água para saber que ela é boa. Tem que experimentar. A razão, ela de certa forma se subordina à fé. É preciso fé. Nesse primeiro momento, a gente tem que experimentar Deus. E na nossa vida, na nossa caminhada, é você ter uma relação com Deus que vai muito além do livro, porque a Bíblia é apenas meio e não é fim em si mesmo. A Bíblia aponta para Deus. E esse homem, justamente por experimentar isso na sua vida, ele vai louvando a Deus. Que coisa tremenda. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor me viu aqui. Obrigado porque os religiosos não olham para mim. Obrigado porque ninguém olha para mim, eu sou rejeitado. Eu vivo numa situação de miséria, eu estava caminhando para a morte, mas o Senhor teve misericórdia de mim, e eu te louvo por isso. É isso que gera louvor na vida desse homem, experimentar Deus. A gratidão genuína gera louvor genuíno, ela é o próprio louvor a Deus. Mas vai além disso. Ela não apenas nos conduz a Deus, fazendo dele o alvo da nossa relação, da nossa vida, torna ele fim, não meio. Ela não apenas é o próprio louvor, mas ela nos conduz a uma entrega plena, a uma rendição. Voltou louvando a Deus em alta voz, verso 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Se rende. E a expressão do louvor no hebraico tem a ver com isso também, se render. Você reconhecer, se prostrar. E aí tem uma coisa fantástica que a teologia fica discutindo há séculos. Como é que é esse negócio? Deus predestinou o cara, mas nessa ação divina que o ressuscita, nessa ação divina que, onde nós estávamos mortos, mas que nos vivifica, que tira o véu dos nossos olhos, ela não anula, de certa forma, o desejo de ir para Deus. Embora a Bíblia diz que o próprio desejo de adorar vem dele. Mas a gente não se sente anulado. É uma ação totalmente divina. Mas ela não fere, de certa forma, o nosso direito de ir até Deus. O nosso desejo de ir até Ele. É uma coisa louca entender isso. Os caras estão debatendo isso faz séculos. Tem uns que falam assim, não, a gente tem livre-arbítrio para ir até Ele. Outros falam, não, como você tem, se Ele te ressuscitou, você não tinha nada. No entanto, quem é tocado por essa graça não se sente invadido na sua privacidade. Porque não é uma relação que vem pelo poder soberano, absoluto, mas eu diria que vem por um amor poderoso, tremendo. E é esse amor poderoso que faz a gente querer se amarrar em Deus mais e mais. De não querer experimentar nada fora dele, porque nele a gente encontra significado e sentido para a própria existência. E nada do que a gente procura como referência vai satisfazer os anseios do nosso coração. Olha, teve gente que tentou, Salomão tentou em tudo, em riqueza, em mulheres, em vinho, e não conseguiu satisfação em nada. Por isso ele vai terminar o livro de Eclesiastes, o livro mais filosófico da Bíblia, dizendo, olha, o que importa é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ele colocou a eternidade no coração do homem, para que a gente buscasse nele a satisfação do nosso coração. Não tem jeito de achar em outro lugar que não seja em Deus.
entendendo isso, há essa rendição. Ele se prostra diante de Jesus num sinal de reverência, num sinal de entrega, agradecendo: olha, obrigado, eu te louvo. A gratidão nos leva a isso, que a gente se depara com um amor tremendo, como a gente costuma cantar aqui, um amor furioso. Aquele cântico do Livres, é tão profundo, é tão imenso, envolve-nos, é furioso, é poderoso. É poderoso. As muitas águas não podem afogar o amor. Se tem algo que mexe, que quebra barreiras, é o amor. Por isso que diz que a palavra branda acalma a ira. É ter amor. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, porque nós entendemos que um morreu por todos, logo todos morremos, vivemos para Ele. Paulo diz: nós somos livres, mas ele começa cada carta dizendo: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Eu me fiz escravo de todos, inclusive, porque eu experimentei algo que a religião não trouxe para mim. Eu experimentei a própria vida, eu experimentei o próprio Deus, e agora eu quero estar amarrado nele para o resto da minha vida. E aliás, eu queria estar com ele vai dizer numa carta agora, mas por causa da igreja, das responsabilidades, importa que eu esteja aqui por enquanto. Mas eu queria estar com ele, porque ele é o propósito, é o alvo da minha vida. Não que nós tenhamos alcançado plenamente, mas a gente prossegue. E Paulo vai dizer, inclusive em Filipenses: eu não quero apenas experimentar, participar da sua glória, eu quero participar inclusive dos seus sofrimentos. Porque a igreja hoje quer só participar da glória, mas ninguém quer participar do sofrimento de Cristo Jesus. Mas não entende que para experimentar a glória precisa experimentar primeiro o sofrimento. E Paulo está dizendo: eu quero isso, eu quero assimilar minha vida em Jesus. Eu me rendo para que a vida dele seja contemplada na minha. Por isso ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu me rendo por completo para que ele seja contemplado em mim, na minha vida. Eu sou grato ao que ele fez naquele dia, na estrada de Damasco. Eu agradeço porque, pela graça, ele aprove ele se revelar para mim, porque intelectual do jeito que era, não entendeu nada. Queria se apropriar do sagrado através do intelecto, não entendeu o que é o sagrado que se apropria do nosso intelecto. Mas aprove a Cristo se revelar para ele. E em gratidão a isso, em resposta a isso, ele se rende a Jesus. E fala sério: foi o cara que mais sofreu dos apóstolos, foi o cara que mais trabalhou dos apóstolos, foi o cara que mais serviu dos apóstolos, foi o cara que mais fez. E mesmo fazendo, entendia a sua insignificância e continuava em estado de graça, de gratidão, de rendição, a ponto de dizer: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus vivo. Entendendo isso, ele se entregou e sempre viveu baseado nessa graça maravilhosa que se revelou um dia a ele. É esse amor tremendo que levou Zaqueu a dizer: olha, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não tinha pedido nada para ele, mas o maioral lá, o bambambam da sociedade, possuindo um status quo elevado, um cara que tinha uma posição privilegiada, nisso aí não encontrou satisfação como Salomão. Mas um dia, curioso em ver Jesus, ele para e fala: desce daí, Zaqueu, porque por causa disso vamos fazer uma música chata para Dedéu. Desce daí, Zaqueu, que hoje me aprove ficar na tua casa, me hospedar na tua casa. E aí ele vai, naquela relação com o Zaqueu ali, aquele cara é tomado por um constrangimento tão grande. A graça, o favor de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus tocam profundamente o coração daquele cara. Ele fala: olha, eu mudo a minha vida agora. De agora em diante eu sou teu discípulo. De agora em diante eu sou o teu talmidim. Eu vou andar contigo agora.
a minha vida mudou, o que não tinha significado, o que eu procurei não faz sentido, e agora eu vou reverter tudo aquilo que eu fiz de errado, agora eu vou viver da maneira que eu vejo que você vive. Eu quero me espelhar em você. Foi o amor, a graça que mudou isso. Por isso que Jesus fala que não é uma relação de legalismo, de moralismo. Ele fala: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Você faz porque você ama. Você tem paixão, queima no teu coração, e você não sabe viver de outro jeito que não for para agradar a Deus. Você desaprendeu a viver daquele jeito insignificante. Agora que você experimentou a nova vida, por que eu vou viver daquele jeito? Se esse negócio faz sentido, é tão bom, eu não quero mais viver daquele jeito. Quero viver agora para agradá-lo, em rendição constante, entrega profunda. E por fim, eu diria que a gratidão nos leva, evidentemente, a andar na contramão da cultura desse mundo, do sistema desse mundo. No caso desse leproso, do sistema do oportunismo, do pragmatismo, que busca resultado apenas. Ele não ficou na mesma onda dos 9 leprosos. A maioria andou na cultura do oportunismo, a maioria andou na cultura do pragmatismo, mas ele falou: não, a gratidão genuína o fez a andar na contramão daquela cultura. Ele foi ao encontro de Jesus. E é a misericórdia de Deus que nos leva a andar na contramão da cultura vigente. É a misericórdia de Deus. Antes de Paulo dizer: não vos conformeis com esse século, ele passa do capítulo 1 ao 11 de Romanos falando sobre a misericórdia e a graça de Deus. Ele descreve em 11 capítulos sobre justificação, sobre redenção, sobre santificação. E uma vez entendendo aquela misericórdia tremenda, que ele diz que é insondável, não dá para entender essas coisas na sua plenitude, mas ele termina louvando a Deus no capítulo 11 por causa da sua sabedoria e da sua misericórdia. E aí, após falar da misericórdia, Paulo vai dizer assim: portanto, que é uma expressão de conclusão, de raciocínio. Portanto, uma vez entendendo essa misericórdia tremenda, ofereçam os vossos corpos como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só a metanoia, entendendo a graça, entendendo a misericórdia. Uma vez que o leproso experimentou a misericórdia, ele mudou o curso da vida. Falou: agora eu quero andar de acordo com a vontade desse homem, com a vontade de Deus. Eu quero me adequar. Ele não se permitiu deixar ser levado pela cultura dos 9, ingratos, oportunistas, pragmáticos. Quem anda com Cristo se adequa aos valores do reino de Deus. Quem anda com Cristo procura encarnar os princípios do reino de Deus na vida. Quem anda com Cristo não apenas se deixa levar nessa onda das pessoas, satisfazendo os anseios do seu coração, como eu disse no primeiro ponto, fazendo de Jesus meio para fins, mas nem as igrejas se deixam levar pela onda do povo e começam a buscar modelos que dão resultado rápido. Não, elas se pautam naquilo que Cristo estabeleceu para nós, que dá trabalho, por isso que ninguém quer. Porque dá trabalho andar com o outro, dá trabalho evangelizá-lo, não no sentido de falar o ABC, mas no sentido de orientá-lo sobre a vontade de Deus de maneira mais intensa, a fim de que ele se torne maduro e não se torne um cara dependente pro resto da vida de pastor, de sacerdote religioso. Ele se torna um cara crítico, consciente. E aí ele resolve viver na comunidade da fé porque ele entendeu. E aí ele vive em interdependência, porque na fé a gente depende um do outro. Porque eu tenho dons que você não tem, e você não tem dons que eu tenho, então a gente precisa um do outro. A gente precisa andar assim.
Só que o cara vive assim porque ele entendeu e não porque foi forçado. O objetivo é levá-lo a entender que a oração dele tem tanto poder como a oração de qualquer outro pastor, de qualquer outro sacerdote. E ele pode dobrar o joelho na sua casa e orar na convicção de que Deus vai ouvir. Ele pode orar pelo seu filho doente porque Deus vai ouvir a sua oração. Ele pode evangelizar qualquer pessoa porque o mesmo Espírito que habitou em Paulo, habita nos pastores, habita na vida dele. Então por causa disso eu vou viver na minha casa de qualquer jeito? Não. Como eu falei, quem pensa assim não entendeu ainda o Evangelho. Porque não dá para viver a fé cristã se não for de maneira comunitária. O Ed Renekiewicz, que um monte de gente gosta aqui, ele fala assim: a salvação é pessoal, a vida cristã é comunitária, não existe nada no cristianismo que é individual. Por isso que na Bíblia há os chamados mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Carregue os fardos uns dos outros. Como é que vive isso sozinho? Tem jeito. Só dá para viver na dimensão coletiva, comunitária. Mas a igreja, ao mesmo tempo, precisa orientar as pessoas para serem conscientes de que elas são a habitação do Espírito Santo de Deus, e o mesmo Deus que agiu em Paulo age em nós. Aliás, John Stott vai dizer que o poder que trouxe Jesus dentre os mortos é o poder que opera na igreja através dela. E a gente às vezes precisa entender a dimensão disso. É o poder que te capacita a viver como Jesus. Mas vivendo como Jesus, a fim de expressá-lo para os outros. Porque a fé cristã sempre tem a ver com você manifestar para o outro. O que nos deixa às vezes entristecidos no mundo evangélico de hoje, e o meu temor, eu estava falando com o Danilo ontem com um grupo de amigos, é justamente esse período de turbulência no Brasil, por conta da política e do mundo que a gente está vivendo, da sociedade, a gente incorrer para um outro extremo que vai fortalecer o discurso dos neopentecostais da prosperidade. Eu temo incorrer porque são as figuras que estão combatendo o marxismo cultural. Nisso estão certos, eles estão corretos. Porque o marxismo cultural é antagônico ao reino de Deus. Não tem nada de reino de Deus no marxismo. A proposta marxista ela é materialista, já é ateísta na base. Então não tem relação com o evangelho nenhuma. Então nisso alguns falam. Agora eu questiono a motivação que eles falam. E aí que é o grande BO do negócio. Talvez vão ficar evidentes na sociedade, e aí começa a muita gente ter simpatia pelos evangélicos, pelo movimento evangélico, sem entender a proposta de Jesus de Nazaré. Esse é o temor que eu tenho nesses dias, da gente caminhar para esse lado, porque os caras acabaram se tornando figuras de referência no combate a um determinado mal para a sociedade, mas eles não são referência nenhuma de evangelho, eles não são referência alguma de proposta de Cristo, porque olhando para a vida deles você não vê nada de Cristo neles. Desculpa a minha franqueza, mas eu não vejo. Eu vejo oportunismo, charlatões, eu vejo gente querendo vender o Evangelho de Jesus e escravizando pessoas, reclamam do Estado que intervém, mas intervém na vida dos outros. Tornam bebês espirituais. Que o cara precisa pedir permissão para comprar carro, para namorar, para fazer tudo. Precisa pedir permissão para o líder, para a cobertura espiritual dele. Que não é Jesus, é o cara. Então eu tenho medo dessa lógica de dependência começar a ganhar mais força ainda nesses dias. Eu acredito que vai. Mas como cidadãos do reino de Deus, a gente precisa sempre se basear em Jesus. Não é em propósito, a gente tem que se basear em Jesus. Não é em sistema algum de oportunismo, mas também num sistema baseado que fortalece o hedonismo, a ganância. A gente precisa ficar baseado na pessoa de Jesus e nos valores do reino de Deus. A gratidão nos leva a isso, a rejeitar qualquer proposta que não tenha em Jesus sustentação. É a rejeitar tudo aquilo que a Babilônia oferece, que Babel oferece.
Porque Babel é sempre iniciativa do homem, é sempre da terra para o céu. A nossa proposta é Pentecoste, é do céu para a terra. Parte de Deus para nós. Se não é Deus fazendo, é fracasso. Pode esperar que vai fracassar. Tem que estar baseado na pessoa de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para a gente encerrar esse tempo. Pedir para o Daniel vir aqui para a gente tocar um canto.